Olá! Nessa aulinha nós vamos ensinar para você como fazer um suplá de crochê. O que é um suplá primeiramente? Aqui nesse nosso caso, você vai notar que ele parece como uma toalha de crochê redonda. Mas na realidade o suplá são aqueles pratos maiores que vão abaixo dos pratos e, no caso na mesa, que servem tanto para decoração quanto para marcar os lugares que vão ser ocupados na mesa e até também para evitar que o prato deslize. Então ele tem bastante utilidade. Nesse nosso caso nós vamos fazer de crochê, mas ele pode ser de madeira, ele pode ser de cerâmica, ele pode ser de porcelana, ele pode ser de cristal, enfim, de vários materiais. Então nós aqui vamos ensinar para você, obviamente, a fazer um de crochê floral. Então, os materiais que nós utilizamos para fazer este suplá foram o barroco Max Color da Círculo, uma cor verde, um verde bem vivo. Este novelo, ele tem 452 metros para você fazer o crochê. Só que aqui nós vamos utilizar para fazer apenas uma carreira que vai servir como miolo da nossa flor. Então, vai bem pouquinho desses 452 metros no seu crochê. Você vai utilizar, além do barroco Max Color, você vai utilizar o barroco Multicolor Brilho, que é aquele que compõe as flores na cor laranja. Então essa cor, ela é a cor 9059 e ela tem um toque de brilho na composição, que dá um charme para o acabamento final do nosso trabalho. Ele vem com 216 metros, mas você vai utilizar a metade de um novelo, já vai ser suficiente. E nós vamos utilizar também o barroco Multicolor na cor bege mesclado para a base do nosso suplá, que é a cor 9900. Além desses fios barroco, nós utilizamos em 3 versões, que é o barroco Max Color, o barroco Multicolor Brilho e o barroco Multicolor. Nós vamos utilizar agulha de crochê 4 milímetros. Então, utilizando estes materiais, o resultado do seu trabalho é este. Então, vamos crochetar o nosso suplá de crochê floral? Você vai começar o seu trabalho com o fio da cor bege, que é o 9900, e você vai fazer 4 correntes. Então, a laçada inicial, 1, 2, 3, 4, e você vai fechar na primeira com um ponto baixíssimo. Dentro desse pequeno círculo que você formou, você vai subir 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto, e dentro do círculo você vai trabalhar mais 13 pontos altos. Então, são 14 pontos altos no total para essa primeira carreira. Vai ficando assim. Depois que você fechar aqui o número de 14 pontos na sua carreira, você vai com um ponto baixíssimo fechar a carreira na terceira corrente do primeiro ponto. Então, você forma este círculo. Agora, para a próxima carreira, você vai dobrar a quantidade de pontos de 14 para 28. Para não iniciar aqui na primeira corrente, no primeiro ponto, para não ficar aquele risco aparecendo do fechamento da carreira, você caminha com um ponto baixíssimo até o segundo ponto da base e aqui você inicia com as 3 correntes. E agora, para dobrar a quantidade de pontos, você trabalha 2 pontos para cada ponto da base. Até ficar com 28 pontos no total. Depois que você completar os 28 pontos, você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Na próxima carreira agora, você vai trabalhar um ponto e um aumento. Então, você caminha com um ponto baixíssimo até o segundo ponto da base. Você sobe 3 correntes, que já equivalem a um ponto. No ponto seguinte, você faz o aumento. 2 pontos altos para o mesmo ponto da base. No próximo ponto, apenas um ponto alto
No ponto seguinte, você faz o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto. No próximo ponto, apenas um ponto alto, no seguinte, você faz o aumento. Você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira. Finalizada essa terceira carreira, você vai fechá-la com ponto baixíssimo. Para a próxima carreira agora, ó, ele vai ficando assim. Para a próxima carreira agora, você vai trabalhar 2 pontos e um aumento. Então, você vai caminhar com ponto baixíssimo até o segundo ponto da base. Aqui você vai subir as 3 correntes. Vai trabalhar mais um ponto alto no ponto seguinte. E no próximo ponto, você faz o aumento. 2 pontos altos para o mesmo ponto da base. Um ponto no ponto seguinte, outro ponto alto no próximo ponto. E no ponto seguinte, você trabalha 2 pontos altos para fazer o aumento. Então, a cada 2 pontos, faça um aumento no seguinte. Finalizada essa carreira com 2 pontos e um aumento, na próxima carreira, que é a quinta, você vai trabalhar a cada 3 pontos um aumento. Então, aqui nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o próximo ponto, que é o segundo. Vamos subir as 3 correntes e vamos trabalhar mais 2 pontos altos. No ponto seguinte, nós fazemos o aumento. Então, a cada 3 pontos, 1, 2 e 3, no seguinte, você faz o aumento. Trabalhe dessa forma por toda a carreira. Depois que você finalizar esta carreira, que foi de 3 pontos e um aumento, que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira, você vai agora trabalhar cada 5 pontos um aumento. Então, nós não vamos deixando um ponto de intervalo a mais entre cada aumento a cada carreira. A partir de agora, a gente vai deixando cada 5 pontos um aumento, cada 7 pontos um aumento, 9, 11, assim por diante, até chegar ao diâmetro que nós queremos para o nosso sousplé. Então, nós vamos caminhar aqui, ou sousplat, como algumas pessoas chamam. Nós vamos caminhar aqui com um ponto baixíssimo até o segundo ponto da base, vamos subir as 3 correntes, vamos trabalhar 5 pontos altos, 3, 4, 5, e agora vamos fazer o aumento. Então, agora no próximo ponto, nós fazemos os 2 pontos, num ponto de base. Então, a cada 5 pontos, faço o aumento para essa carreira. Vai ficando assim. Depois que você finalizar esta carreira com 5 pontos e um aumento, você vai continuar trabalhando até chegar a 36 centímetros de diâmetro. Ou seja, aqui nós temos já 18 centímetros, estamos na metade, nós queremos chegar a 36. Então, você vai trabalhar a partir de agora, aumentando nas carreiras seguintes, porém, na próxima carreira, você vai aumentar a cada 7 pontos. Na seguinte, a cada 9 pontos, na seguinte, a cada 11 pontos, na seguinte, a cada 13 pontos, ou seja, sempre de 2 em 2 pontos a mais de intervalo entre cada aumento a cada carreira, até chegar a 36 centímetros de diâmetro. Então, nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, chegamos a 18. Provavelmente, nós vamos trabalhar 12 carreiras para chegar a 36, que é o dobro. Então, se serão necessárias mais 6 carreiras, vai dar 7, 9, 11, 13 e 15 pontos de intervalo, até chegar a 15 pontos de intervalo entre cada aumento. Então, nós vamos trabalhar aqui, mas dependendo da tensão do seu ponto, dependendo se você não está trabalhando com o fio que nós indicamos, pode ser que sejam necessárias mais ou menos carreiras. Então, você se baseia pela medida, que são os 36 centímetros de diâmetro, a medida reta. Depois que você atingir a medida que você deseja, nesse caso nós trabalhamos 35, 36 centímetros, né? Entre essa medida aproximadamente. Então, o seu trabalho ele vai ficar assim. Você vai notar que na última carreira, nós trabalhamos aqui até 15 pontos, foram 12 carreiras. Até a 11ª, nós trabalhamos
com um intervalo de 15 pontos, um aumento. Para a última, 12ª, nós repetimos, 15 pontos, um aumento. Então, foram os 14 pontos na primeira carreira, os 28 na segunda, depois aumentamos a cada 1 ponto, a cada 2 pontos, a cada 3 pontos, depois a cada 5, a cada 7, a cada 9, a cada 11, a cada 13, a cada 15, na última a cada 15 também. Você vai notar que ele levanta um pouquinho o trabalho. Na última carreira ele não vai deixar totalmente reto, mas por quê? Porque agora nós vamos arrematar essa parte, nós vamos trabalhar com o fio Barroco Max Color verde e nós vamos trabalhar bastante pontos nessa próxima carreira, para depois poder fazer o acabamento. Então ele vai assentar. Então não se preocupe se na última carreira que você trabalhar, ele ficar um pouquinho levantadinho, ó, querer fechar. Isso é normal, porque agora nós vamos trabalhar com o próximo fio que vai assentar o trabalho. Então aqui nós vamos arrematar este Barroco Multicolor, esta cor. Lembrando que você pode trabalhar com barbante 6 essa parte também, se você preferir. Todo trabalho com barbante 6. Que nós arrematamos. Agora nós vamos trabalhar com o Barroco Max Color verde. Então, nós vamos emendar o fio. Como nós vamos trabalhar um ponto V simples, então aqui a gente vai dar um nozinho para prender, porque não terão muitos pontos para a gente poder esconder o fio. Então, a gente vai puxar o fio aqui para o direito do trabalho, você vai fazer 3 correntes para o ponto alto, mais 2 para o espaço. E no mesmo ponto, você faz outro ponto alto. Agora, você vai trabalhar 2 correntes de espaço, vai pular um ponto da base e vai fazer um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes de espaço, pule um ponto V simples. 2 correntes de espaço, pule um ponto V simples, que é um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Então, veja que aqui é normal ele ir amontoando os pontos, porque depois, quando a gente for fazer as flores, ele vai esticar bem e vai ficar certinho o formato das flores. Então, não se preocupe se aqui amontoar os pontos. Ó, você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira. Um ponto V simples, 2 correntes de espaço, pule um ponto da base. Então, veja como vai ficando amontoadinho, ó. Depois que você terminar essa carreira com ponto V, o seu trabalho ele vai ficar assim. Então, veja como ele fica bem retinho, ele assenta bem o trabalho, porque você faz bastante pontos nessa carreira em verde. Então, aqui na nossa carreira em verde, ia sobrar um ponto aqui no final, ou seja, nós fizemos o último V, sobraram 2 pontos. Então, não dava para pular e fazer um em seguida, porque já ia ficar junto com o primeiro. Então, nesses casos, quando dá um pontinho de diferença, você pode pular um ponto a mais aqui entre os pontos Vs anteriores, para que dê certo ali no final, porque não vai aparecer de qualquer forma que nós vamos fazer as flores. Então, você termina com 2 correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. E aqui você arremata. Agora, nós vamos trabalhar em laranja para as flores. Agora, para as pétalas que são em laranja, nós vamos trabalhar pelo lado avesso da nossa peça. Por quê? Porque se nós trabalharmos pelo direito, quando nós fizermos as pétalas e formos juntar para formar a flor, as pétalas vão ficar pelo avesso. Os 2 grupos de intervalo vão ficar pelo direito, porém o mais bonito, que é as flores, que dá o detalhe para a peça, vai ficar para o lado avesso. Então, nós vamos trabalhar pelo lado avesso, para que as flores, as pétalas das flores fiquem para o lado direito do trabalho. E os 2 grupos que nós vamos trabalhar de intervalo entre uma pétala, entre uma flor e outra, eles vão ficar pelo avesso. Mas, porém, eles quase não aparecem porque eles ficam para a parte de trás das flores. Então,
praticamente não dá para ver que eles ficam ali pelo avesso. O importante, o destaque é para as flores. Então, você pode emendar o seu fio laranja agora em qualquer ponto V, no meio do ponto V. Você vai aqui, ó, você está com o avesso virado para você. Então, você puxa o fio laranja ali por dentro do ponto V, faz 2 correntes que equivalem a um ponto baixo. 4 pontos altos, já prendendo aquele fio do início. 1, 2, 3, 4 e um ponto baixo. Você vai trabalhar 6 grupos, como nós trabalhamos aqui. Tanto no meio do V, quanto naquelas 2 correntes entre um V e outro. Então, agora nas 2 correntes, a mesma coisa. Um ponto baixo, 4 pontos altos, 2, 3 e 4 e um ponto baixo. Agora, vamos para o meio do V, mesma coisa. Um ponto baixo, 4 pontos altos, 1, 2, 3 e 4 e um ponto baixo. Já fizemos aqui 3 grupos e agora nós temos que fazer mais 3. Então, você vai fazer agora um aqui nesse espaço de 2 correntes, um aqui nesse V, no meio do V, e um no espaço de correntes, para dar os 6 grupos no total para formarmos a primeira flor. Depois que você trabalhar os 6 grupos das pétalas, 6 pétalas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, você vai notar que ela vai ficar exatamente assim, levantar, ela vai ficar levantada, porque ela já quer virar para formar a flor. Só que a gente não vai formar a flor aqui pelo avesso do trabalho, porque ela fica pelo avesso. Então, a gente quer formar a flor pelo direito. Então, o que você vai fazer? No 6º grupo, você estica a laçada, ó, e solta da agulha. Você vai lá, vai virar o trabalho para frente dessa forma, ó. Você vai pegar aqui por trás da primeira pétala, no ponto baixo, ó, e vai pegar aqui na laçada que você deixou à espera, vai puxar a laçada para fechar bem, e vai pegar a laçada lá por dentro daquele ponto onde está a agulha, vai puxar a laçada ali por dentro e vai fazer uma corrente de espaço. O que acontece quando você vira o seu trabalho para o direito? Ó, você tem uma flor formada com as pétalas pelo direito, virada para o direito. Então, já fica a primeira flor ali formada. Ó, veja como ela fica. Então, agora a gente vira o trabalho para o avesso novamente. E nós vamos fazer 2 pétalas de intervalo para fazer a próxima flor. Então, aqui nós fizemos uma corrente já de espaço. Vamos para o próximo V agora. E vamos fazer o ponto baixo, os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e um ponto baixo. Próximo espaço, um ponto baixo, os 4 pontos altos, 2, 3 e 4 e um ponto baixo. Então, estas 2 pétalas que nós trabalhamos aqui, elas vão ficar entre as flores, então elas não vão ser utilizadas para a próxima flor. Deixando 2 de intervalo, agora as próximas 6 que nós trabalharmos é que vão formar a próxima flor. Então, o que nós estávamos falando anteriormente daqueles 2 pontinhos de intervalo ficarem para o avesso, ó. Como nós estamos trabalhando lá pelo avesso, então, esses 2 grupinhos, os pontos altos, pelo direito, eles vão ficar com o avesso virado para cima. Mas aqui a flor, ela praticamente tapa esses 2 grupinhos de intervalo, então não vai aparecer. Agora sim, nós vamos trabalhar os próximos 6 grupos, as próximas 6 pétalas, para formar a próxima flor. Então, virando para o avesso, agora é que nós vamos considerar as próximas 6 para a segunda flor. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo, 1, 2, 3
e 4 pontos altos e um ponto baixo. Cada grupo é feito exatamente igual, sobre cada espaço, sobre as duas correntes e no meio do ponto V. Então, deixando esses dois de intervalo, você faz agora este mais 5 para a próxima flor. Então, aqui novamente, nós trabalhamos os dois grupos para o intervalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a próxima flor. A gente vira o trabalho agora para o direito, ó. Você verá que aqui já os 6 formam a próxima flor. Ó. Então, nós vamos fechar agora a próxima florzinha, pegando aqui no primeiro desses 6 grupos. Lá por trás, ó, se introduz a agulha por trás do ponto baixo da primeira das 6 pétalas dessa flor. Pega aquela laçada que você deixou à espera e puxa ali por dentro. E agora você faz uma corrente, ó, de espaço. Então, virando o trabalho para o direito, depois você vai arrumar certinho as florzinhas para formar todas bem retinhas, ó. Mas ele vai ficando assim. Por isso que é importante aqueles 2 pontinhos, aquelas 2 pétalas de intervalo, para que fique uma flor do lado da outra e não fique uma sobre a outra. Elas têm que ficar do ladinho, mas não ficar uma sobre a outra. Ó, veja como vai ficando. Então, veja que quase não aparecem aqueles 2 grupinhos de intervalo, é só mais para que dê espaço para fazer a próxima flor e que não fique uma sobreposta à outra. Então, fica um efeito super legal para o acabamento. Você vai fazer agora ao redor de toda a sua toalha, de todo o seu sousplet, no caso. Ó. Deixando sempre 2 pétalas de intervalo entre uma flor e outra. Uma é feita no meio do V, uma é feita na corrente de espaço, naquelas 2 correntes de espaço. E depois você conta 6 para a próxima flor, 6 grupinhos. Ó. Sempre fazendo pelo avesso, para que o direito da flor fique também para o direito da peça. Então, vamos fazer mais uma flor para revisar bem esse acabamento, para você poder fazer para o restante da peça. Então, vamos lá. Avesso do trabalho. Vamos fazer os 2 grupinhos do intervalo. Então, fizemos a corrente de espaço após formar a flor, uma correntinha de espaço, no caso. Agora, um ponto baixo no próximo espaço. 4 pontos altos. E um ponto baixo. Primeira pétala de intervalo. Próximo espaço, um ponto baixo. 4 pontos altos. E um ponto baixo. Segunda pétala do intervalo. Agora que nós vamos contar 6 para a próxima flor. Então, as próximas 6 vão formar a terceira flor. Então, faça agora as 6 pétalas com um ponto baixo, 4 pontos altos, um ponto baixo. Então, aqui nós já trabalhamos as 6 pétalas para a próxima flor. Ó, depois da flor, você tem os 2 grupos de intervalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vem aqui no primeiro dos 6. Depois que você fez o 6º grupo, você abandona uma laçada, alonga a laçada e abandona, deixa à espera. Volta aqui na primeira, ó, por trás do ponto baixo dessa primeira pétala das 6, pegando a laçada e puxando ali por dentro. Puxando ali por dentro, você faz uma corrente de espaço. E virando o trabalho para o direito, você vê que formou aqui a terceira flor. Você aperta bem ali quando você prende uma pétala, a primeira com a sexta, para ela ficar, a sequência bem certinha, não ficar uma folga ali entre as 2 pétalas. Ó. Então, agora você vai trabalhar todas as flores para o seu acabamento. Depois você estica bem ali as florzinhas, para elas ficarem bem certinhas ali, formadas bem certinhas.
Depois que você finalizar as flores no seu trabalho, ele vai ficar assim. Quando você terminar, as flores elas vão ficar assim, fechadas. Você deve abrir as flores e assentar para que elas fiquem bem certinhas, ó. Inclusive, abrir as pétalas dessa forma, empurrando do avesso para o direito, para que elas fiquem bem destacadas. Você vai fazer isso para todas as flores, estique o seu trabalho dessa forma para que a flor ela abra bem e não fique amontoada essa parte do centro, ela fica bem retinha, ó. Então, é um trabalho bem floral, dá destaque para as flores, que são acabamento. E você pode fazer todas as peças do seu conjunto de uma cor só, ou você pode mudar a cor das flores, fazendo vermelha, amarela, rosa, enfim, da sua preferência. Então, depois que você assentar bem as flores, elas vão ficar assim. Você vai lá pelo avesso terminar o seu trabalho. Então, aqui você termina com a última flor e deve terminar com 2 pétalas de intervalo, intercalando com a primeira flor que você fez. E essa carreira você vai finalizar, ó, na parte de trás da pétala da sua flor, com um ponto baixíssimo, e você arremata. Então, ali na primeira pétala da flor, pela parte de trás dela, você faz um ponto baixíssimo e arremata. E este fio do arremate, você traz aqui para a parte de trás e esconde, até pode ser com uma agulhinha de tapeçaria, fica melhor. Você coloca na agulha de tapeçaria e esconde ali por trás dessa última pétala que você trabalhou. Só por dentro dos pontos, pela parte de trás. E depois você corta. E o seu Sousplait, ou Sousplat, ele fica assim. Também conhecido como joguinho americano redondo. Uma peça bem delicada para você servir. Ó. E bem diferenciada. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um Sousplait de crochê modelo floral.